Saudações a todos. A TSF de Norte a Sul de Portugal Continental, com esta iniciativa em parceria com a Direção-Geral de Educação e apoiado também por João Sequeira, que é o coordenador científico desta emissão, estamos a perguntar nas escolas do ensino secundário uma pergunta genérica. Democracia, para que te quero? Estamos em Setúbal, na escola secundária Sebastião da Gama. E hoje, como tema, temos a democracia em Portugal. Isto é, vamos falar de 50 anos que estamos quase a completar e, nesse âmbito, estamos aqui para debater com alunos do 10º, 11º e 12º ano. Como é habitual, a coordenação científica da emissão, como já o disse, é de João Sequeira, que é licenciado em Relações Internacionais e que está a tirar um mestrado na mesma área na Universidade Católica. Boa tarde a todos. A minha intervenção vai ser breve. Eu vou falar sobre as opiniões sobre a democracia em Portugal, em geral, e focar-me um pouco também no entusiasmo no 25 de Abril, ou seja, basicamente, o que é que pensamos nós sobre a democracia e o entusiasmo que se remete à Revolução do 25 de Abril de 1974. As opiniões sobre a democracia em Portugal divergem, como todas as opiniões sobre algum assunto, mas no essencial, algumas estão de acordo. Ou seja, Portugal é uma democracia bastante recente. Como todos sabemos, fizemos essa transição em 1974. Contudo, as opiniões sobre a democracia divergem bastante e é isso que queremos hoje discutir um pouco com os nossos alunos. Perceber o que é que eles acham então sobre a democracia. Se estão contentes com ela, se acham que os desafios económicos e sociais são exatamente aqueles que o restante público percepciona, se não, se é o descontentamento, se é a corrupção, a falta de representatividade, ou mesmo a participação cívica que é variável e em que eles acreditam que deviam ter mais ou menos voz. Além da confiança, obviamente, nas instituições. Por outro lado, se falarmos um pouco sobre o entusiasmo do 25 de Abril, ou dizendo melhor o que é que era o entusiasmo na Revolução, poderemos falar que, ao final de tantos anos sob o jugo da ditadura salazarista, este foi o marco que marcou o fim, digamos assim, o fim da ditadura então salazarista. Esta revolução foi sentida por toda a população e a participação da população foi massiva na altura. Houve um envolvimento ativo da população nas ruas e um anseio pela liberdade e pela democracia, pois havia um profundo desejo pela liberdade após décadas de ditadura então. Ou seja, no fundo, e de uma forma mais emblemática através do símbolo principal da Revolução, os cravos, como sinais de paz, mas também dos soldados que tiveram a transmitir uma imagem positiva daqueles que lideraram então a revolta. Por outro lado, esta revolução foi quase basicamente pacífica. Como todos sabemos, houve relativamente poucas mortes para uma revolução de uma transição de regime. Por outro lado, o entusiasmo do 25 de Abril também era sentido porque se acreditava, então, que seria o início de uma nova era, com o início de novas oportunidades, uma abertura para uma sociedade, então, mais justa e melhor do que aquela que a tinha antecedido. Mas será que foi mesmo assim? Vamos então tentar perceber nesta primeira parte e também tentar perceber quais é que são as razões que os nossos alunos dizem para a indiferença democrática nos dias atuais. João Sequeira, coordenador científico, licenciado em Ciência Política e também em Relações Internacionais e que está a tirar um mestrado na mesma área que é o coordenador científico da emissão, esta parceria entre a TSF e a Direção-Geral de Educação. Estamos então em Setúbal. Temos neste primeiro painel Raquel Oliveira, do 10º E de Socioeconómicas, a Madalena Nunes, 10º E também, a Sofia Gomes e a Ana Augusto. Vamos às reflexões do que eles prepararam, recordando aqui que a TSF não tem qualquer intervenção, o debate é interno primeiro nas escolas e depois aparecem os porta-vozes que trazem o resultado desse debate que foi feito internamente. Começamos pela Raquel Oliveira. Olá, Raquel. Olá. Em relação à educação, o 25 de Abril trouxe-nos uma democratização do ensino, ou seja, uma escola para todos, uma escolaridade obrigatória até ao 12º ou até aos 18 anos, gratuitidade do ensino até ao 12º ano de escolaridade, redução da taxa de analfabetismo de 25,8% de 1970 para 3,1% em 2021, um aumento da qualificação profissional. Em 2021, a quinta população portuguesa tinha completado o ensino superior. E em 2021 também, 47,5% das pessoas entre os 25 e os 34 anos eram licenciados. Houve também uma existência de educação para a cidadania como área curricular que promove uma literacia democrática, ou seja, de educar para a democracia. E tudo isso foram etapas, isto não foi conseguido tudo de uma vez em 50 anos. Portanto,
esses faz aqui um retrato do que de bom nos trouxe. E que preparaste esta primeira parte também com a Madalena Nunes. E vocês trazem-nos aqui para reflexão, precisamente, Madalena, esta questão. O que é que a democracia nos trouxe de bom a todos? Sim, exato. E também sabemos que, por mais que a escolaridade obrigatória até ao 12º ou até aos 18 anos tenha acontecido, continuamos a ser um dos países da União Europeia com maior taxa de analfabetismo e somos o país menos educado da União Europeia. Segundo o nível educacional da União Europeia, Portugal, com apenas 52% da população a ter concluído o ensino secundário ou superior até 2019, encontra-se neste momento no último lugar da tabela, 26% abaixo da média, que é 78%. Sabemos também que muitos dos jovens mais qualificados têm saído do país em busca de melhores oportunidades de trabalho. É verdade que aconteceu a existência da educação para a cidadania, ou seja, educar para a democracia, mas também temos o conhecimento de que existem muitos jovens que hoje em dia têm 18 anos e que não sabem diferenciar tanto um partido de esquerda como um partido de direita. E por isso devemos valorizar mais a educação para a cidadania, as ciências sociais e humanas em todos os ciclos escolares. Portanto, o que traz aqui, Madalena, tu propões, isto tem acontecido também com outros colegas vossos, de outras escolas, de outras latitudes, de outros pontos do país. Vocês acham que deveria a política fazer parte também do programa curricular, é isso? Sim, acho. E tem alguma ideia de como é que isso se poderia fazer? Poderia, por exemplo, se houvessem mais palestras ou assim em cada escola sobre os partidos ou sobre até mesmo a Assembleia, para termos um pouco de mais conhecimento. Mas vocês têm, nestas escolas como nas outras, visitas têm esta iniciativa, por exemplo, da TSF, da Direção-Geral de Educação, e tem deputados que visitam, presidentes de Câmara, não? Que também não têm esse tipo de palestra. Eu, enquanto aluna desta escola, no tempo em que cá estive, ainda não tive... Em cá estás? Sim, em cá estou. Ainda não tive numa palestra sobre política, ou que seja, e tudo o que eu tenho conhecimento foi o meu professor de filosofia que me deu a oportunidade de estar aqui, que me ensinou. Estou aqui com uma curiosidade. Para já registar este número, quando aconteceu, o 25 de Abril, quase 30% da população era analfabeta. Hoje estamos com 3%. E este número foi trazido pela Raquel, que ela dizia isto e dizia, mesmo assim nós somos dos países com mais taxa de analfabetos em toda a União Europeia. É isso, Raquel? Diz-me também, como é que tu achas, que ideia tens tu do que é esquerda e direita? Posso perguntar isto ou queres passar? Acho que quero passar. Então, a Madalena. Eu também. Eu sei que há uma diferença, que eu penso que seja o da esquerda, que tem mais, quer defender mais os direitos humanos e se calhar quer ser mais, me falta a palavra, quer ser mais, se calhar, protetor, por assim dizer, em termos de economia. E sendo da direita mais ou menos o contrário, é mais contra, é menos liberal nos direitos. Vamos alargar um bocadinho o debate, vamos à Sofia e à Ana, que são alunas do 10º C, são da outra turma, de Ciências e Tecnologia. Sofia, estás-te a rir. Então, e a esquerda e a direita, como é que anda? Anda bem. Anda bem? Pelo que eu percebi, que o professor já nos explicou na aula, a esquerda é um partido que é mais liberal em termos de direitos humanos, em termos de casamentos, filhos, termos mais humanos, e mais contido em termos económicos, enquanto o partido de direita, como a Madalena disse, é mais liberal em termos económicos, deixa-nos ter o nosso próprio negócio, enquanto os direitos humanos são mais contidos. São menos importantes, é isso que estás a dizer? É isso? Sim. É um princípio de discussão. Ana? Como é que tu achas que a escola poderia ajudar? Ouvir também a tua opinião, porque aqui tivemos a opinião da Raquel, mas
tens a tua opinião. Como é que a escola poderia ajudar neste esclarecimento do que é o quê? Eu penso que nós no ensino básico até ao 9º ano, na disciplina de cidadania, eu acho que para além de abordarem só sobre o ambiente ou sobre como é que nós nos devemos tratar uns aos outros em termos de respeito e valores, nós também devíamos abordar mais preparar os alunos para o futuro, ou seja, sobre política, saber os diferentes partidos, lá está, saber o que é que cada um tenciona fazer, porque a escola ensina-nos muitas coisas, mas também nos devia preparar em certas coisas para a vida futura. E eu penso que nessas disciplinas também devia abordar esses assuntos. Portanto, do que tu viste na preparação, Ana Augusta, aluna de 10º de Ciências e Tecnologia, dentro das vantagens, não a viveste a ditadura, não é? Nesta sala pouca gente terá vivido. O que é que tu destacas para ti? Qual é a coisa mais importante que a democracia te deu? Ou que te proporcionou a ti? Liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Posso perguntar também aos outros? Posso começar por aí? Sofia? Também concordo com ela. A liberdade de expressão foi uma das coisas mais importantes que a democracia nos trouxe. Mas também a democracia trouxe melhorias na igualdade de género. E eu acho que isso também foi muito importante. Madalena Nunes. Exato, também concordo com a Ana do facto de a democracia ter ajudado muito nas diferenças na desigualdade de género. Por exemplo, temos o exemplo do direito ao voto da mulher, que era muito difícil, mas a partir do dia 25 de abril de 1974 foi conseguido. E neste momento, sejamos mulheres ou homens, conseguimos votar. Não podiam com mais votar. de 18. As mulheres não podiam votar sequer. Exato. Não tinham direito. Raquel Oliveira, a coisa que mais te impressionou, os factos que mais te impressionaram na pesquisa que tu fizeste para estares aqui hoje? Acho que também havia uma grande distinção entre as pessoas que tinham mais qualidade de vida financeiramente, ou seja, os ricos e os pobres eram distintos. E acho que os ricos tinham mais direito, por exemplo, neste caso na educação, e houve muitos casos, e é aí referido que Portugal tem uma grande taxa de analfabetismo, porque as pessoas não tinham tanta qualidade financeira, não podiam ter uma educação, porque não tinham dinheiro para progredir. Não era uma prioridade? Não era uma prioridade. A prioridade era sobreviver. Exatamente. Isso foi o que mais te impressionou também na preparação disto. Portanto, tu vês a democracia, portanto, encontraste aqui mais justiça, é um sentimento de justiça. E o que é que tu achas de Raquel Oliveira? Como é que tu lês, o ler neste sentido metafórico, como é que tu vês o que está a acontecer hoje? Como é que tu achas que está a democracia portuguesa? Continuo a achar que existe alguma distinção. Por exemplo, na faculdade, as propinas continuam a ser necessárias pagar e continua a haver pessoas que não têm como o fazer. Então, continua a haver pessoas que não conseguem ter tanto acesso ao estudo depois do 12º ano. Sim. Pois só até ao 12º ano é que a escolaridade é obrigatória e gratuita. E acho que também devia haver uma facilidade dessa parte para se poder aceder. Estamos na escola secundária Sebastião da Gama, em Setúbal, Democracia para que te quero, e estamos a falar da democracia em Portugal nestes 50 anos. A Sofia Gomes e a Ana Augusto debruçaram-se sobre o que falhou até agora. Eu debrucei mais sobre a parte das conquistas dos 50 Sim. anos de Abril em termos da justiça social e económica. Desde o 25 de Abril, a justiça evoluiu bastante, Sim. pois ela passou a atuar de modo independente do Estado e também sendo imparcial. Para além disso, todos têm o direito a julgamento, independentemente de quem seja. A igualdade de oportunidades na escolha da profissão ou género de trabalho está consagrada na Constituição da República de 1976, que não faz distinção por idade, sexo, etnia, raça, religião, etc. Sim. Ou seja, podemos ter acesso a qualquer trabalho, independentemente de como é que nós sejamos ou de quem somos. Também houve uma melhoria na parte da igualdade de género, por exemplo, as condições de acesso ao trabalho. As mulheres antes
só poderiam trabalhar, eram mal pagas, elas recebiam menos 40% do que os homens, embora hoje em dia ainda haja uma diferença. Essa diferença Entre o salário é muito menor. Para além disso, elas não podiam exercer altos cargos e hoje em dia 1/3 dos lugares do Parlamento estão ocupados por mulheres. No acesso à educação também melhorou, pois hoje em dia existem mais mulheres do que homens com o curso superior e anteriormente eram poucas as mulheres que conseguiam ir à escola. Hoje em dia as mulheres também podem votar. Para além disso tudo, uma coisa que melhorou foi que antes do 25 de Abril as mulheres só poderiam viajar se o marido, se estivessem casadas, ou o pai, se fossem solteiras, só poderiam viajar com a autorização deles. Isso surpreendeu-te, Sofia? Um bocadinho, sim. Nunca tinhas ouvido falar? Não, desta parte de só poderem viajar com a autorização, não. E acho que foi razoável. Esta coisa de nós agora podemos escolher o que Ok, viajar. podes retomar o que estavas a... Foi também criado o salário mínimo nacional, o subsídio de desemprego, a pensão social para pessoas que nunca tinham descontado, o direito a férias com pagamento do subsídio, o subsídio de Natal, a licença de maternidade, o período laboral de 40 horas e com 2 dias de descanso, sendo que antes era de 48 horas e com 1 dia de descanso, e direito à greve e criação de sindicatos. Ana Augusto. Por parte do Abril ainda por cumprir, a democracia trouxe-nos muitas coisas, mas também ainda há muitas coisas a melhorar. Por exemplo, no que toca à justiça, nós continuamos com uma justiça muito lenta, onde na maioria dos crimes graves, como acabam por ninguém fazer nada, muitos deles acabam por prescrever. Continuamos assim também com uma justiça para ricos e outra para pobres. Isto é, os mais ricos têm mais possibilidade de safarem pagando calções, coisa que os mais pobres, que mesmo que cometam o mesmo crime, sem terem esse dinheiro, acabam por cumprirem pena, isto é, por ficarem presos. Essa é a percepção que tu tens. Muito bem. Sobre o salário mínimo, na União Europeia existem 27 países, havendo 14 deles, que corresponde a quase metade, que têm um salário mínimo inferior a 1.000 euros. E Portugal é um desses. Isto é, Portugal recebendo inferior a 1.000 euros é mais de metade, é quase metade do salário mínimo, o que de outros países. Dá para pagar algumas contas, mas não dá para viver desse salário. Como a Sofia disse, agora há os subsídios, subsídio de desemprego, subsídio de férias e também houve a criação do salário mínimo nacional. Mas, a meu ver, não acho nada extraordinário existir o salário mínimo nacional se o valor é tão baixo. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, cerca de 20% da população é pobre, lá está, ou encontra-se em estado de exclusão social. Isto é, há sempre uma grande diferença dos mais ricos para os mais pobres. Sinto que não há uma fase intermédia. E por fim, sobre a desigualdade de género. Essa fase intermédia podemos chamar-lhe a classe média. Claro. Certo. Igualdade de género. Igualdade. O que está por cumprir. Sim, sobre a desigualdade de género, no que ainda podia melhorar, é assim, é verdade que há muitas mais mulheres com formação superior em Portugal do que homens, mas a verdade é que se nós vamos avaliar as remunerações, o que nós podemos observar é que os homens continuam a receber muito mais que as mulheres quando estão a praticar o mesmo trabalho. E isso vê-se que a desigualdade de género tende a melhorar do tempo para cá, mas que ainda há muitas coisas que ainda poderiam melhorar. E porquê é que tu achas que isso acontece? Deixa lá fazer esta pergunta, que eu não pensar nisso. Porquê é que achas que isso acontece? Porque desde antigamente há essa separação entre os homens são mais fortes, têm mais capacidades para estes trabalhos, enquanto as mulheres supostamente ficavam donas de casa e só serviam para cuidar dos filhos e muito pouco mais. Como se isso fosse pouco, não é? Sim, exato. A verdade é que as mulheres têm o tanto direito quanto os homens praticarem o que elas quiserem, desde que elas tenham aptidão e que queiram o fazer. Portanto, se um homem trabalha nas obras, uma mulher também devia ter o mesmo direito e receber o mesmo salário que os homens, visto que estão a praticar o mesmo trabalho. E tu achas que isso devia ser como com uma lei? Deveria haver uma lei?
Achas que haverá alguma solução assim óbvia que ninguém tenha visto? Porque é assim, isto é assim, a vida é assim. Assim, eu penso que isto devia ser algo que já devia de existir. Eu acho que não deveria ser necessário uma lei para provar que o homem, neste caso a mulher, tinha de receber o mesmo que o homem. Eu penso que isto já devia ser algo que seria fundamental, lá está. Mas sim, eu penso que deveria haver algo que fosse, neste caso, obrigatório, que a mulher tivesse de receber o mesmo que o homem. Porque não é por questão de um fazer mais que o outro, porque só estão exatamente a fazer o mesmo. É um bocado, lá está, a desigualdade ainda de género. Ana Augusto, aluna de 10º C de Ciências e Tecnologias. A Sofia Gomes, enquanto tu falavas, tua colega também da própria turma, estava Ciências e Tecnologia também, sempre a dizer que sim com a cabeça, estava a concordar. Sofia, como é que tu achas que se pode... Sentes no teu dia-a-dia esta desigualdade, tu, pessoalmente? Eu, pessoalmente, não, mas sei que há muita gente que o sente. E acho que isto é uma questão que devia ser mais debatida, porque, embora, como eu te disse, houveram muitas melhorias, ainda há muito que se possa fazer, como a Ana disse. E ela disse, e muito bem, que isto não devia haver leis, não devia haver direitos, isto devia ser uma coisa que já devia existir, é fundamental. Por isso, eu não sinto, mas... Mas as pessoas falam um pouco sobre isso. Talvez se falasse mais sobre isso, as coisas mudassem. É, Madalena Nunes, do 10º E? Concordo, sim, porque é um assunto que mal se fala, mal se ouve, porque realmente já era uma coisa que as pessoas deveriam ter na consciência de que as mulheres, se fazem o mesmo trabalho que os homens, ou seja, têm a mesma aptidão que eles, devem ganhar o mesmo, claro. O problema é que a gente ainda nenhum de nós até hoje conseguiu identificar até porque é que isso acontece, mas talvez a Ana tenha deixado aqui boas pistas sobre isso e que tem a ver com os usos e costumes. Eu queria voltar um bocadinho atrás e voltar novamente àquela ponta da mesa, foram vocês que introduziram o tema, embora todos concordassem aqui, que fosse a questão da liberdade da expressão. E eu gostava de perguntar, começando pela Madalena, Madalena, há limites à liberdade da expressão? Eu acho que há, porque se formos ver, nós podemos ser facilmente julgados por darmos uma opinião própria. Temos o exemplo das redes sociais, já neste momento já não se pode dizer qualquer coisa, porque mesmo em fora de contexto, há certas pessoas que vão lá, cortam e fazem disso um julgamento. E depois, claro, que as outras pessoas são influenciadas e, querendo ou não, acabam por julgar também. Mas qual seria o limite? Tens ideia? De uma liberdade de expressão é dizer-se tudo quanto se quer, como se... Não, há que ter consciência também mais ou menos do que se dizer e quando se dizer. Mas há certas coisas que nós temos uma opinião e por ser diferente de uma opinião de certa pessoa, essa pessoa não leva a bem e pronto, e julga e não gosta. Sofia, sobre este tema da liberdade de expressão, quais os limites? Fala-se muito e muitas das vezes os peritos em comunicação dizem que às vezes o falar muito também banaliza o assunto, não é? E depois já toda a gente fala, mas ninguém percebe realmente a dimensão, por exemplo, deste número impressionante, e que volto aqui a frisar da Raquel, que é de 30% para 3%, quase 30% para 3% de analfabetos. Isto é um salto grande. Mas na liberdade de expressão fala-se muito das notícias falsificadas, falsas, as fake news. Qual é o limite da coisa? Eu acredito que não deve haver limite, deve-se apenas ter consciência no que se está a dizer e dizer as coisas com informação, saber o que se está a dizer, porque quando não sabe o que se está a dizer, quando não se sabe do assunto que se está a falar, assim pode ocorrer a tal... Está-me a faltar a palavra que a Madalena disse. A Madalena está aí, pode dizer qual é a palavra. Das pessoas tirarem do contexto. Tirarem fora do contexto. Eu acho que não deveria haver limites, as pessoas deviam ter consciência no que estão a dizer e estarem informadas sobre também o que estão a dizer. Ana?
Eu, ao contrário da Sofia... Foram vocês aí na ponta que falaram muito desta questão da liberdade da expressão. Que é curioso ser sempre isso referido, talvez juntamente com o direito ao voto, em todos os casos, como a maior conquista do 25 de Abril. Eu, ao contrário da Sofia, penso que não haveria de não haver um limite no que toca à tolerância, pois a tolerância limitada levará ao desaparecimento da mesma. Isto é, uma vez que se nós aceitarmos tudo e todos os discursos, aceitaremos também discursos e manifestações fascistas, o que muitas das vezes também podem ir contra os direitos humanos. Eu sinto que nós devemos, sim, nós temos liberdade para nos expressarmos, para dizermos aquilo que pensamos, mas também nós podemos falar até não invadir o espaço do outro, assim por dizer entre aspas, sem de respeitar a pessoa com quem nós estamos a falar, porque ninguém tem de ouvir comentários fascistas ou que vão contra os direitos humanos. Setúbal é uma terra que muito conhecida por ser arraigada, por todos nos lembramos. Agora está cá um novo bispo até. Os bispos, por exemplo, tiveram uma importância nos últimos anos e nesta implantação da democracia. No caso de Setúbal, todos nos lembramos é histórico das bandeiras negras e da fome em Setúbal e do anterior bispo que as denunciou publicamente. Raquel, quais os limites para esta liberdade da expressão? Eu acho que não deviam haver limites, pois se existe uma liberdade de expressão, todos deviam poder expressar a sua opinião, a sua perspectiva, o seu ponto de vista. Mas também temos que ter consciência daquilo que expressamos. Pois é uma opinião, mas pode ofender outra pessoa. Mas essa ofensa também pode fazer parte do jogo da liberdade, não? Claro. Como é que se consegue controlar isto? Toda a gente se queixa e vive muito preocupada com esta questão das redes sociais, que foi curiosamente algo que vocês não abordaram muito aqui e que é uma coisa absolutamente nova e que só existe na democracia, também não existia no mundo, não é? Mas pronto, não existia em lado nenhum, nem democracia nem ditadura. Como é que se consegue controlar que depois as pessoas não são vítimas de bullying? Como é que isso se consegue? Há maneira para isso? Não sei. Só na escola? Acho que na escola devíamos... Nós já abordamos, por acaso, referimos há bocado que é um tema que abordamos, o respeito aos outros, respeito ao próximo, mas não sei se devia ser mais abordado, pois parece que não resulta de muito esse tema ser abordado. Raquel Oliveira, do 10º E, a Madalena Nunes, do 10º E também, a Sofia Gomes, do 10º C e a Ana Augusto, do 10º C. Todas elas são alunas da Escola Sebastião da Gama em Setúbal, que era a antiga Escola Técnica. Vamos mais daqui a pouco trocar o painel de alunos e vamos ter até pela primeira vez neste ciclo alunos do ensino 12º ano, do ensino técnico profissional. Volto ao João Sequeira, que é o coordenador científico desta emissão. João, já temos aqui uma série de pontos num debate bastante profundo. É verdade. Como as alunas referiram e bem, há um problema muito grave na democracia portuguesa, pelo menos é apontado por muitos, que é a inexistência da classe média, ou seja, o desaparecimento progressivo da classe média, que é para muitos, e desde a antiguidade é assim considerado, por exemplo, muitos alunos se calhar até o estudaram em filosofia, o próprio Aristóteles dizia que a democracia seria um regime em que a classe média seria a maior das classes. E com a classe média a desaparecer, muitas das outras questões que as alunas referiram bem, tais como as discussões sobre a liberdade de expressão, seja a questão dos papéis sociais do homem e da mulher, seja a questão também do salário mínimo e tudo mais, acabam por também desaparecer um pouco com o desaparecimento da classe média. Porquê? Porque a classe média normalmente é a classe que já não é tão pobre, que consegue, em geral, ter outras preocupações, digamos assim, além de sobrevivência, que era o que nós falávamos antes, mas também não está totalmente abastado e ainda quer lutar pela vida, digamos assim, ou seja, quer subir na vida. E isso as alunas também referiram.
Ou seja, o facto de nós agora em democracia estarmos a assistir, ou pelo menos nos últimos anos, à ideia também da fuga de cérebros, que elas referiram como a ideia da imigração mais jovem, apesar de existir uma aposta na educação, essa parece que ainda não chegou de facto a toda a gente, porque ainda temos as populações mais velhas que não tiveram, e isso faz com que os nossos números sejam diferentes. E por outro lado, também temos a questão da justiça, que também é um problema que está diagnosticadíssimo e que as alunas também referiram. A justiça é lenta, nos casos mais graves, a prescrição de crimes parece ou transmite mesmo uma desigualdade de acesso no tratamento, aliás, também entre mais ricos e mais pobres, e isso faz com que as pessoas se sintam mais apáticas, não é? Estas desigualdades todas faz com que as pessoas estejam desencantadas com políticos e com partidos, haja uma desconfiança total, e por outro lado, reparem, se nós andamos de crise em crise também, como algumas das alunas disseram também, e se andamos sempre com algum problema, as pessoas começam a ficar fatigadas. E desta maneira percebem-se que o regime, a democracia, não está a tratá-las como elas desejam. Portanto, no fundo, começam a ficar cansadas e excessivamente desencorajadas de participar, não é? Hoje debatemos em Setúbal a democracia, onde ela funcionou, e as suas falhas. Vamos avançar para um novo painel de alunos que são do 10º ano e do 12º. Escola Secundária Sebastião da Gama, em Setúbal, com um novo painel, o Francisco Lourido, que é do 12º N, que vem de Gestão e Programação Informática, aluno do Ensino Técnico Profissional, a Carolina Gomes, aluna do 10º C, de Ciência e Tecnologia, o Afonso Miguel, que é do 10º L, também do Ensino Técnico Profissional de Eletrotecnia, e a Beatriz Afonso, aluna de 10º E de Socioeconómicas. Para este novo painel chegam reflexões, o que é que nós vemos materialmente, e as infraestruturas não são algo que não se note neste período democrático, e é por aí que começa a reflexão do Francisco Lourido. Muito bem. Segundo a Pordata, em 1970, 52% da população não tinha água canalizada e 36,2% não tinha luz elétrica. Portanto, é uma das grandes conquistas do 25 de Abril. Portanto, depois do 25 de Abril, deixou de haver essa tal discrepância de população que não tinha água canalizada nem energia elétrica. Muito bem. A entrada de Portugal na CE, a atual União Europeia, em 1986, para além da consolidação do regime democrático, portanto, a democracia, trouxe a modernização das estruturas económicas mediante os fundos europeus, portanto, a ajuda de outros países para Portugal, a melhoria e construção de infraestruturas, tanto na educação, na saúde e nos transportes, o desenvolvimento na agricultura e nas indústrias, o aumento das exportações, portanto, a entrada de Portugal na União Europeia abriu portas a Portugal para que haja um maior nível de exportações para outros países da União Europeia. Mais facilitado. Sim. O aumento do investimento estrangeiro, é exatamente a mesma coisa, que haja outros países que consigam investir no nosso país, um país tão pequeno, com tão poucos habitantes, e a aproximação do país dos níveis de desenvolvimento europeu, o que facilitou Portugal, um país tão pequeno como o nosso, com apenas 10 milhões de habitantes, a conseguir chegar ao nível de outras grandes potências europeias. Estão faladas autoestradas e o betão. Não falaste sobre isso. Os quilómetros que nós tínhamos, que eram nenhuns. Nós não tínhamos, agora não tenho aqui o número de cabeça, mas daqui a bocado eu vou ver. Quantos quilómetros de autoestrada é que existiam em Portugal quando se deu o 25 de Abril? Mas eu tenho a ideia que se calhar andava para aí nos 30 quilómetros, 30 a 40 quilómetros. Seria a entrada de Lisboa e a entrada do Porto e ponto. Não havia. A autoestrada era uma miragem, até se faziam-se muitas piadas na altura sobre isso, sobre esse assunto. Carolina, ora aqui está um ponto com muita atualidade, que é a saúde. Então, as conquistas dos 50 anos do 25 de Abril foi a criação em 1979 do Sistema Nacional de Saúde, que é o SNS, que o objetivo do SNS é a saúde para todos, ou seja, é independente de qualquer característica pessoal. Idade, género, a situação financeira, nacionalidade, por todas as pessoas têm direito à saúde. Em Portugal, a saúde é um ponto forte,
classificado como 9º melhor da Europa e 12º melhor do mundo, de acordo com a OMS em 2019. E a saúde está-se a tornar cada vez mais gratuita. Ou seja, na saúde não pagamos taxas moderadoras e comparando com há 2, 3 anos atrás, onde se pagava para ter consultas com o médico de família. Falando também da esperança média de vida, aumentou bastante. Em 1973 a esperança média de vida era de 67,59, sendo que em 2019 aumentou para 81,22. Falando então das crianças que morriam no primeiro ano de vida, segundo a Pordata, em 1974, 38 mil crianças morriam no primeiro ano de vida e em 2021, 2 em 1000 crianças morriam no primeiro ano de vida, ou seja, é um número 19 vezes menos. E é dos mais baixos do mundo. Sim. É dos números mais baixos do mundo. Estamos a falar da mortalidade infantil. Portanto, o Serviço Nacional de Saúde consideras como sendo uma das grandes conquistas do 25 de Abril? Sim. Voltou Francisco Lourido, porque entre as conquistas está também, Francisco, a cultura. Cultura, Tu sim. quiseste destacar a cultura como sendo um dos pontos fundamentais. Geralmente não vêm estes debates. Bem-vindo também o tema. Portanto, a cultura, uma das grandes conquistas do 25 de Abril foi o fim da censura e do lápis azul, que proibia tudo o que fosse contra o regime salazarista antes de 25 de Abril, que não podia difundir nada do que era a comunicação social, nada que fosse contra esse regime. Estima-se que entre 7 e 10 mil livros foram censurados. A disseminação... Repete o número, por favor, Francisco. 7 mil e 10 mil livros censurados. A disseminação e a democratização da cultura, através das novas tecnologias, permitiu que a democracia se espalhasse mais por todo o país, para que não houvesse essa... Podemos dizer que hoje a cultura é um bem de primeira necessidade, como não era? Sim, acredito que sim. Acredito que a cultura seja muito importante, que é a nossa identidade, é a identidade do nosso país e é a identidade de todo o mundo. A cultura está espalhada por todo o mundo, todos os países têm a sua cultura disseminada. Como Portugal, por exemplo, temos muitas culturas em Portugal. Portugal é composto por muitas culturas ao longo da história. Sim. Portanto, eu acho que faz todo o sentido. Acho que a cultura é muito importante que seja falada como uma conquista do 25 de Abril. Também a abertura para outras culturas, o fruto da abertura das fronteiras, por exemplo, consequente do aumento de imigração, o que traduz numa crescente diversidade cultural, que sendo valorizada poderá contribuir para a constituição de uma sociedade intercultural, onde existem várias culturas que vivem em comunidade entre si, interligadas, o que é o que se espera de uma democracia. Já falaste algumas vezes, Francisco, nesta tua intervenção, Francisco Lourido, aluno do 12º N de técnico profissional. Ele já falou aqui várias vezes, pelo menos duas, que assim que me lembro de cabeça, da entrada na União Europeia. Portugal seria um país diferente sem a União Europeia, começou por ser a Comunidade Económica Europeia, a CE. Acredito que sim, porque passado o 25 de Abril acho que é muito importante a entrada na União Europeia, porque cria uma ajuda e uma interligação entre todos os países da União Europeia, entre todas as culturas dos países constituintes. E acho que sim, acho que é muito importante. Vou alargar o debate ao Afonso Miguel e à Beatriz, que vêm com o outro lado, não é, Afonso? Sim. Aluno do 12º BEL, técnico profissional de eletrotecnia. Em 2018, Portugal era o 6º país da União Europeia com o PIB, Produto Interno Bruto, mais baixo, apresentando uma falta de competitividade em relação às economias europeias. Além de, cada vez, há um aumento crescente do endividamento público e privado devido à sua facilidade de obtenção de créditos. Além de que o crescimento económico e o desenvolvimento de infraestruturas em Portugal têm ritmos diferentes e têm evidenciando as desigualdades territoriais, com claras discrepâncias entre as zonas litorais e metropolitanas de Lisboa e Porto e o interior do país. Este tem muitas dificuldades em assegurar pessoas, sobretudo jovens, a atrair investimentos, já que, como a zona
do litoral e zonas metropolitanas de Lisboa e Porto têm mais diversidade em termos de facilidade de obter emprego e uma melhor qualidade de vida, já que geralmente no interior a população, além de ser mais velha, não há tanta qualidade de vida e não há tanta oferta de emprego das oportunidades. E oportunidades em relação ao interior. Pensaste, se é que eu posso, certamente pensaste, o que é que eu poderia fazer para isto mudar, se eu mandasse? Posso perguntar isto? Não sei. Não sabes, muito bem. Beatriz Afonso, que é do 10º E de Socioeconómicas, e que também nos trazes aqui, não é o papel de advogado do diabo, mas é dizer, é preciso melhorar isto também. Portanto, onde até agora a democracia falhou, a nossa democracia? A democracia falhou e falha em diversos aspectos e, graças a Deus, tem cada vez melhorado mais. No que toca à saúde, é verdade que o SNS é saúde para todos e saúde gratuita, que ajuda muito a várias famílias com menos oportunidades. Mas, em 2022, ainda cerca de 1,5 milhões de pessoas permaneciam sem médico de família. Isso equivale a 14-15% da população portuguesa. Além disso, há uma grande lentidão do SNS no tratamento de doenças graves. Muita gente morre à porta de hospitais à espera de tratamento porque ou não há médicos ou não há formas de tratamento para essas pessoas e essas doenças. Em 2023, 47,8% dos portugueses considera que, nos últimos anos, o tempo de espera das urgências são maiores, cerca de 31,3%. E esses 31,3% dizem que a espera para as cirurgias piorou e 37,3% têm a mesma opinião quanto à espera para consultas. Portanto, o que se pode retirar destes valores é que cada vez há menos a possibilidade de atender logo os pacientes e pronto, é isso. Beatriz, quando estavas a preparar, a pesquisar estes dados, sendo que hoje é mais fácil, porque existe a internet, surpreenderam-te estes números, estes dados surpreenderam-te ou era o que estavas à espera? Surpreenderam-me, mas cada vez estou mais à espera deste tipo de resultados. É? Sim. Porquê? Posso perguntar? Porque vê-se muito nas notícias, por exemplo, o facto de haver falta de médicos, de enfermeiros, e isso obviamente irá fazer com que estes resultados aumentem. O tempo de espera e tudo isso. Por isso fez-me não ficar tão surpreendida, mas não esperava que fossem tão altos. Na democracia nós discutimos tudo, até os argumentos da discussão. Afonso Miguel, deixa-me colocar-te... depois de tudo o que tu pesquisaste e de veres aqui, porque para termos diversidade no debate foi preciso que alguém ficasse também com as partes que não funcionaram, o que é que tu pensas sobre a democracia? Que esta foi uma pergunta que foi posta pelo vosso professor e pelos professores quando estiveram a preparar isto. Acho que hoje em dia a democracia ainda tem muito para melhorar, porque continua a haver muitas falhas, tanto a níveis económicos como sociais, principalmente na saúde, que acho que está tudo ainda muito incompleto. Acho que ainda precisa de melhorar. Isso foi algo que te marcou profundamente nesta pesquisa que tu fizeste? Sim. Mas vale a pena a democracia? Vale. Vale a pena. Resposta pronta, muito incisiva. Carolina? A democracia vale a pena porque a democracia é o pior regime, excluindo todos os outros. Ou seja, mesmo havendo falhas,
Sim. é considerado o melhor regime político, pelo menos na minha opinião, porque é um regime onde temos mais liberdade de expressão e é o regime onde a maior parte das pessoas acho que se sentem mais compreendidas pelo Estado. Uhum. E volto ao Francisco Lourido. Francisco, corremos o risco de estar a viver um tempo em que as pessoas dizem que já estão cansadas disto, cansadas daquilo, portanto já não valorizarem essas liberdades que têm? Corremos esse risco? Acho que sim, corremos esse risco, de certa forma, mas acho que temos de nos focar em que a democracia é um regime, como disse a minha colega, é o pior de todos os outros, que é o que dá mais liberdade e é o que os centralizamos aqui. Depois do 25 de Abril foi o que nos salvou, entre aspas, mas salvou mesmo, depois do regime salazarista, e acho que sim, a democracia é muito, muito importante, porque o povo é que escolhe quem está no poder, quem é mesmo assim, e o povo é que tem a voz para discutir estes assuntos que estamos a falar, como estamos a falar hoje. Francisco Lourido, aluno do 12º ano. Vamos alargar o debate agora já à plateia. E alguns dos alunos ou alunas que se inscreveram. Vamos à primeira participação. Obrigado. Peço, como já tinha dito antes de começarmos a gravar, que se identifiquem e digam o ano. Está bem, por favor. Eu sou o Eduardo Caldeira, do 11º A, turma de Ciências e Tecnologia. Força. Eu sou o Eduardo Caldeira, do 11º A, turma de Ciências e Tecnologias. Vamos então à tua questão, à tua participação no debate, por favor. Portanto, eu acho que aqui, especialmente depois destas intervenções sobre se, depois de tudo isto, se a democracia é ou não, se vale ou não a pena, pronto, eu acho que eu concordo com a maior parte das opiniões que foram dadas e eu queria só acrescentar que o facto de estarmos aqui a falar sobre, podermos estar a falar sobre isto é exatamente produto da democracia e que o facto de muitas vezes apontarmos falhas à democracia não quer dizer que esta não vale a pena. Aliás, a democracia em si acaba por ser um ideal. É o ideal de nós darmos poder ao povo e de podermos viver todos em igualdade e com liberdade. E quando nós apontamos estas falhas, acabam por ser falhas em alcançar esse ideal. Isto apenas mostra que nós temos de nos esforçar para alcançá-lo e não devemos desistir. Melhorá-la. Melhorá-la, exato. A democracia, para nós alcançarmos, isto são apenas aquilo que falta para nós alcançarmos a democracia em pleno e não, e diria eu, não falhas da própria democracia no seu cerne. E pronto, e queria só acrescentar que é bom vermos esta evolução a partir do 25 de Abril, que afinal de contas era um regime que acho que todos nós hoje em dia podemos concordar que é pior do que o atual, mas tendo em conta estes, como estava pior no passado, nós temos de ver os avanços que fizemos até agora e tentar, tirando por exemplo agora o exemplo do SNS, o estado em que está atualmente, é algo que nós devemos tentar evitar ao máximo. Nós temos de tentar garantir as conquistas que já foram feitas e tentar exatamente avançar para esse ideal da democracia de igualdade e liberdade. Mas a contestação, as greves também fazem parte da democracia. Claro, o que eu estou a dizer, não. Vou reformular, o que eu disse. O problema, acrescentar, exato. O problema aqui que eu estou a apontar não é as greves. As greves são apenas um resultado da democracia de cada um poder expressar a sua opinião e dar esse poder ao povo, como eu estava a mencionar. O problema aqui é a própria organização e a forma como se deixou lentamente, e esta é a sensação que eu tenho como jovem e como aluno, a sensação como tem sido transmitida ao longo do tempo, que a forma como se foi deixando lentamente quase que entrar o sistema, não em decadência, mas que fosse perdendo a sua eficácia e não foi evoluindo, fazendo com que nós quase que ao longo do tempo fôssemos perdendo essa grande conquista que foi a criação do SNS no 25 de Abril, o 25 de Abril. Se é que eu posso fazer este resumo, portanto, a democracia, se não for cultivada, desaparece. Exato. Exatamente. Tem de ser uma ação contínua, tem de ser algo... Todos os dias, um dia de cada Exato. vez. Um dia de cada vez. Que é algo para que nós não temos muita paciência, é queremos tudo no mesmo dia. O Duarte nos trouxe aqui essa participação. Temos uma outra participação da plateia.
teu nome, por favor? Eu sou o Diogo Jesus e estou no curso de Ciências e Tecnologia. Faço parte da turma do Duarte, 11º A. Bem, eu acho que concordo com a opinião do Duarte. Claro que nós temos que nos focar nas conquistas que desde o 25 de Abril nós, lá está, conquistámos, mas também não nos podemos deixar de focar nos aspectos negativos. Como foi mencionado, o SNS, o tempo de espera nos hospitais de doenças graves, também o problema de estudantes a tentar adquirir habitação e no pagamento de propinas, por exemplo, da faculdade. Como, por exemplo, nos países nórdicos, a faculdade é gratuita, se não me engano, na Noruega, porque é que em Portugal não é gratuita também. Acho que era algo que ia beneficiar muito os alunos e ia incentivar os alunos, quando acabarem o 12º, ficarem por ali, ou não incentivá-los a irem para outros países, como por exemplo Suíça, França, etc. E acho que era algo que iria facilitar isso, os alunos ficarem em Portugal. Já para não falar de oportunidades de emprego também, há muitas indústrias que não estão desenvolvidas em Portugal e que podiam estar mais desenvolvidas. O facto de alunos de acabarem o curso de Medicina, em vez de ficarem em Portugal, lá está, emigrarem para outros países, acho que são alguns dos problemas assim que mais se destacam à minha vista. Tu gostavas de... Deixa-me só... que indústrias gostavas de ver mais desenvolvidas em Portugal? Por exemplo, o facto de... Estou agora a pensar aqui num curso de Engenharia Aeroespacial. A maior parte desses alunos que acaba o curso de Engenharia Aeroespacial vai logo para outros países, por exemplo, Estados Unidos, China, etc. O facto de... A medicina também. Conheço algumas pessoas que acabaram os cursos e foram logo para outros países. Acho que... Obrigado pela tua participação. Tínhamos uma terceira participação, mas houve uma desistência de última hora. Tínhamos uma terceira participação para este. Obrigado a todos. Gostava de saber se vocês da mesa querem acrescentar alguma coisa ao que os vossos colegas disseram. Algum de vós quer acrescentar? Bom, temos mais uma pessoa que quer participar, por favor. Sou professora de Filosofia do 11º A, professora do Duarte e do Diogo. Relativamente àquilo que o seu nome é? O nome? Maria de Jesus. Muito bem. Nome antigo, muito antigo. Quero apenas também deixar um pequeno apontamento da minha parte. Primeiro, se não fosse o 25 de Abril de 1974, a minha vida não é o que era. Se não fosse o 25 de Abril de 1974, eu não podia tirar um curso superior, comprar uma casa para mim, viver sozinha até aos 53 anos, ter uma vida completamente independente, autónoma, decidir por mim própria, ter a minha própria conta no banco, poder viajar, fazer tudo isso. Eu sou o que sou porque no meu país aconteceu uma coisa maravilhosa, que foi a Revolução dos Cravos de 1974. A democracia é o governo dos cidadãos, para os cidadãos e com os cidadãos. E por isso mesmo a democracia tem os defeitos que os cidadãos têm. Quanto mais incultos formos, pior será a democracia. Quanto mais cultos formos, melhor será a democracia. E por isso mesmo há uma escolaridade obrigatória para esclarecer e para não é só em dar conteúdos aos meninos, mas também fazê-los pensar na importância que existe em sermos livres e na liberdade da expressão. Quando colocamos limites à liberdade da expressão, a liberdade da expressão deixa de existir. Eu sou absolutamente contra a linguagem politicamente correta. Acho que a liberdade da expressão não tem limites e, por isso mesmo, penso que todo o que é a maior riqueza que eu recebi na minha vida e que foi a coisa mais importante da minha vida foi mesmo o 25 de Abril de 1974. Tenho 61 anos. Muito obrigado pela sua participação e por este testemunho que aqui nos trouxe. Volto à mesa e aos nossos alunos participantes neste segundo painel. Francisco, há pouco falavas da cultura como sendo algo estrutural para uma sociedade, mas quiseste destacar como primeira
Primeiro facto, as infraestruturas. Porquê é que tu foste por aí como sendo algo tão importante que resultou da democracia? Que acho que foi uma coisa muito importante que beneficiou todo o povo e as pessoas mais pobres. As pessoas mais pobres, com o 25 de Abril, tiveram mais oportunidades de ter uma vida melhor, deixarem de ser pobres, passarem a uma classe média. Algumas não conseguiram subir tanto na vida quanto outras, como é normal, mas conseguiram ter uma vida com muita mais qualidade com o 25 de Abril. Uhum. Como é que tu achas que nós podemos agora, e esta é uma discussão do agora, de todos os dias, como é que nós podemos revitalizar a democracia e não deixar que ela morra? Eu acho que a devemos cultivar, como alguns colegas disseram, e a plateia também, e temos de pensar que nos direitos humanos, sobretudo, e nas liberdades que todos nós temos. Todos nós temos direitos e deveres, e acho que devemos cultivar isso mesmo. E acho que não devemos deixar que existam algumas pessoas, tanto políticos como pessoas do dia-a-dia, que nos façam quebrar esses direitos e esses deveres que estão na nossa Constituição portuguesa, e acho que temos exercê-los todos os dias. Uhum. Mas proibir é que é o problema. Há bocado aqui a vossa professora dizia que é contra o politicamente correto. Mas se nós vamos pôr limites, não estamos também a ameaçar a democracia. Esse não é o grande dilema da democracia, é qual é o limite de... O limite são os direitos humanos. Eu acho, a meu ver, o limite são os direitos humanos e até a nossa liberdade, calma, não me lembro agora do nome do filósofo, mas a nossa liberdade acaba quando o próximo começa. Portanto, eu acho que é esse o limite para a liberdade. Uhum. Vamos a outra participação, a tua colega, vamos lá. O que é que nós podemos fazer para que a democracia seja revitalizada? O que podemos fazer para a democracia ser revitalizada, posso começar, por exemplo, com o Estado disponibilizar mais dinheiro para as áreas da educação, saúde, para a sustentabilidade e para a cultura. Podemos também apostar na sustentabilidade, porque não adianta reclamarmos do regime político onde vivemos se não cuidarmos do ambiente. Uhum. Pois vivemos todos no mesmo planeta e estamos a usar recursos finitos em grandes quantidades. Temos privilégios que se calhar gerações próximas podem não nos ter. Uhum. E também acho que para fortalecer a democracia, acho que a tecnologia trouxe-nos benefícios, mas também aumentou o problema da desinformação e das fake news. Se investirmos na literacia digital, as pessoas vão aprender a usar a tecnologia de uma forma positiva. Ou seja, uma democracia forte é uma democracia onde o maior número de pessoas votam. Nas eleições passadas, arredondadamente 49% da população votou, ou seja, a democracia está-se a tornar cada vez mais fraca. E, ao fortalecer a literacia digital, pode levar a um bom financiamento das eleições com o voto eletrónico, consequentemente com fiscalização. Carolina Gomes, e quando o voto eletrónico, eu interpretei bem ou tu estavas a ir um bocado além do voto eletrónico? É presencial, estavas a defender o voto em casa? Voto, por exemplo, online. O voto online, que é uma coisa diferente. Sim. Interessante, é uma coisa que se tem debatido muito, as pessoas não deveriam poder votar diretamente a partir de suas casas. Afonso Miguel, como é que se consegue, tu já disseste aqui que dentro destes lados negativos do que foste, mas que o resultado é bom, é preciso melhorar e não desistir, e agora o que é que nós podemos fazer, na tua opinião, para puxar para que a democracia não morra? Porque não haja este cansaço? Acho que devíamos investir, principalmente, tanto na cultura, como mais em zonas de trabalho, para conseguirmos deixar os cidadãos portugueses ficar cá em Portugal. Uhum. Como eu já tinha referido anteriormente, sim, investir mais em locais de trabalho, tanto no interior, para evitarmos com que as pessoas vão para fora e para conseguirmos também ter mais votos. E para isso, além de
o Estado poder disponibilizar ajudas para pessoas com dificuldades em locomoção, como voto a partir de casa, ir lá alguém ajudar a pessoa a votar e a tomar uma decisão. Tu achas, portanto, que a falta de participação, as pessoas não vão porque não querem ou não vão porque não podem? Tu achas que é porque não podem? Sim e não. Acho que há pessoas que não vão porque não podem e há pessoas que não vão porque não querem. Sim. E como é que se põe essas pessoas a votar? Tu achas que um dos graves problemas da democracia que é a falta de participação no voto? Mas a democracia não é só isso. Sim, não é só votar. É preciso todos os dias, não é? Não, mas também acho que o Estado deveria pôr iniciativas que realmente pudessem ajudar o país. Agora vou até à Beatriz. Beatriz, há países em que o voto é obrigatório. O que é que tu achas disso? A democracia é uma escolha e se há taxas de abstenção é porque alguém escolheu não votar. Se o voto é obrigatório, já estamos a pôr um limite a essa liberdade de ir votar em quem queremos. Então não achas que seja assim importante o participar? E se tivermos governos eleitos, deputados eleitos, presidentes da República eleitos, com menos de 50% dos eleitores inscritos, eles têm legitimidade na mesma? Nós percebemos que estás aqui a dizer que é uma maneira das pessoas também se expressarem. O não ir é um direito e é uma maneira de se expressarem. Querem dizer qualquer coisa. E o que é que nós ouvimos daí? Nós podemos mudar isso? Os teus colegas acham que é preciso mais participação. Tu achas também que é preciso mais participação? Sim. Não queres obrigar. E pensaste em alguma coisa que nós pudéssemos fazer para alterar esta situação? Como a minha colega Carolina disse, o voto online também iria ajudar muito a aumentar as pessoas... a fazer com que as pessoas vão votar mais, penso eu. Não sei, penso porque as questões técnicas serão outra questão que terá que se resolver e as eventuais fraudes que daí possam resultar. Muito obrigado aos quatro pelas vossas reflexões e porque trouxeram aqui. Vou ao João Sequeira, que é o coordenador científico, licenciado em Ciência Política e Relações Internacionais e que está a tirar um mestrado na mesma área, na Universidade Católica, nesta parceria entre a TSF e a Direção-Geral de Educação. Vamos às notas finais. Então, em jeito de conclusão, eu diria que o mais importante a destacar que os alunos referiram, ou das coisas mais importantes, é a necessidade contínua de revitalização. Ou seja, a crença de que isto não é o trabalho todo feito. Ou seja, há um trabalho de casa contínuo, digamos assim, que a democracia exige. De forma a impedir o cansaço, lá está, e isso custa dinheiro para os alunos. Ou seja, o Estado não pode achar que a democracia está feita porque foi realizada em 74. Terá de ser um projeto contínuo, porque as falhas que os alunos apontaram não são apenas falhas de não existência. Neste momento é de ausência de alguma coisa, da ausência contínua de evolução. Parece que muitas das conquistas, pelo menos de acordo com os nossos alunos, foram conseguidas sim, mas deixou-se criar o bichinho. Ou seja, como nós diríamos, deixou-se de cultivar, como estávamos há bocadinho a falar, e as coisas acabaram, não digo todas por morrer no entender dos alunos, porque eles não disseram isso, mas algumas delas acabaram por estar mais reduzidas, e daí as filas de espera que falámos na justiça, as filas de espera na saúde, as desigualdades que alguns referiram de haver justiça para ricos e outros justiça para pobres, o acesso de alguns a universidades, por exemplo, e isso condiciona todos. E os alunos também referiram que isso também condiciona algumas partes da população mais do que outras. Falámos da questão do interior também, apesar de estarmos em Setúbal, ao contrário de algumas pessoas acham, não estamos propriamente no interior, não é? Mas os alunos conseguiram também reparar nesse aspecto. Estamos bem no litoral. Sim, exatamente, pelo contrário, não é? E também falámos de uma questão muito importante, que é da questão da liberdade da expressão e de como é que ela nos pode ajudar a melhorar. Porque a liberdade da expressão é isso mesmo, é nós percebermos que há falhas e que é a partir das falhas que nós podemos fazer algo melhor. Mas nós termos essa capacidade
é fundamental. Se nós não a tivéssemos, não conseguíamos melhorar e não conseguimos avançar para onde queremos. E é muito isso que a democracia, para que te quero, surge e existe, não é? Para nós todos os dias termos esta preocupação e a partir de agora fazer dela a nossa vida. Quero agradecer aos professores que ajudaram a preparar o conteúdo desta emissão, debatendo com os seus alunos e estimulando o pensamento para um assunto tão difícil como hoje em dia vivemos, que é falar de democracia, falar sobre algo que está adquirido. Estivemos na Escola Secundária Sebastião da Gama, em Setúbal, e o poeta Sebastião da Gama escreveu algo que talvez encaixe aqui muito bem nesta emissão. Haja ou não frutos, pelo sonho é que vamos. Obrigado.